O Alexandre Colim também tem sido ele pego meio que nos contrapés a cada desdobramento que temos acompanhado do caso Cláudia Lobo, né, Colim? Sim, Rodrigo. Aliás, a postura da polícia, no primeiro momento ou na primeira semana, enquanto a gente dava os primeiros passos nessa cobertura, passos esses bem iniciais, a Polícia Civil ela toma uma atitude num determinado momento, e aí você me permita conjugar o verbo na primeira pessoa, Rodrigo, eu não me senti muito à vontade. Por quê? Porque a polícia pede o sigilo, a justiça decreta esse sigilo, e aí na prática a gente acaba tendo o acesso às informações muito limitado ou impossível. E aí a imprensa tradicional sem informação, num caso dessa envergadura, Rodrigo, é muito complicado para nós e para o público. E aí, evidentemente, que isso trouxe um certo desconforto na época. Mal sabia eu que a polícia tinha todas as razões e mais um pouco para que pedisse a quebra do sigilo telefônico, pedisse o sigilo nas investigações para atuar por um caminho que pouquíssima gente ou quase ninguém, a nossa Jaque, né? A nossa Jaque CSI Rodrigues Pereira, ela acabou num primeiro momento tendo um insight ali, mas assim, a polícia adota uma linha e aí chega um investigado acima de qualquer suspeita. E aí o caso naquele primeiro momento, e aí para ser preciso, na quinta-feira da semana passada, no período da tarde, o caso então ganha requintes de escândalo, quando o presidente da PAI acaba sendo envolvido num caso que naquele dia parou de ser tratado como desaparecimento, e sim um assassinato. A polícia divulgou uma nota à imprensa e naquela nota a polícia já tratava desde o primeiro dia, ou seja, 6 de agosto, né, de 2024, às 2h57 da tarde, a polícia a partir dali já tratava então o caso como assassinato. E aí, Rodrigo, a grande expectativa nesse momento é para o depoimento que deve acontecer logo mais aqui na sede da DEIC, que é a Divisão Estadual de Investigações Criminais. O Roberto Franceschetti, nesse momento, ele está preso, né, está detido ou está na carceragem aqui da DEIC e a qualquer momento esse depoimento deve acontecer. Os advogados vieram no primeiro momento, mas eles disseram que, com o acesso deles ao inquérito acabou sendo prejudicado, aí a Justiça liberou, aí, portanto, eles podem acessar ou ter acesso a tudo aquilo que a Polícia Civil fez até agora, principalmente as provas que foram coletadas e a grande parte delas, na realidade, todas elas, inconteste ou incontestáveis, aí os advogados eles vão tentar estabelecer uma estratégia de defesa. Há uma outra expectativa também, para que nesse depoimento o Roberto Franceschetti Filho dê à polícia uma possível localização de onde estaria o corpo da Cláudia Lobo. E aí, Rodrigo, a gente volta naquela questão do trajeto. É possível saber se foi o Roberto Franceschetti Filho que apertou o gatilho? Não dá para afirmar categoricamente, mas todas as evidências caminham nessa direção. Por quê? Na quebra de sigilo telefônico, ele está com a Cláudia naquele dia, o telefone dele é visto nesse imenso trajeto, e aí a gente pode repetir, ele sai ali do centro, vai até Nações Unidas, depois pega a Marechal Rondon, entra no Meridota, depois o Pagani, depois a rodovia Cesário José de Castilho, e aí anda aproximadamente 10 quilômetros, chega até essa fazenda, que é arrendada pela gigante de celulose, cuja sede fica em Lençóis Paulista, e ali acontece alguma coisa. E aí depois o veículo faz esse trajeto de volta, não entra em Bauru, acessa a Bauru Marília e depois ele vai até a Vila Dutra. Em todos esses momentos, o celular do Roberto Franceschetti Filho estava ali, ou seja, o dono dele também. Então, para a polícia, isso é uma evidência lógica. E aí, Rodrigo, agora chega a informação, e essa informação ela é muito importante, ela diz muito. O estojo de um possível tiro disparado pela pistola 380, claro que está faltando o laudo oficial, né, do Instituto de Criminalística, para apontar que aquele estojo pertence àquela pistola cuja propriedade é de Roberto Franceschetti Filho. Ou seja, falta isso. Mas aquela situação, o fato de o estojo estar ali no console dianteiro do veículo, ou seja, bem debaixo ali, de onde fica normalmente a central multimídia, ou o rádio, ou os sons dos carros, isso diz muito. Por quê? Porque uma pistola, para quem é leigo no assunto, uma pistola, seja ela qual for, no momento em que um tiro é disparado, o estojo, ele é cuspido. E o que é o estojo? É aquele invólucro de metal que envolve ali a espoleta, o projétil, enfim, é a cápsula deflagrada. E aí a Cláudia estaria no banco traseiro, onde ela foi vista entrando, por uma imagem de câmera de segurança, ela é vista entrando nesse banco traseiro, isso foi na quadra 2 ali da Oscar Mendes, no Jardim Pagani, ela é vista saindo do banco do motorista, entrando no banco traseiro, enquanto Roberto Franceschetti sai do banco do passageiro e entra no banco do motorista, ou seja, ele assume a direção do veículo.
Portanto, Rodrigo, são provas incontestáveis, tudo isso está sendo verificado, as lacunas aos poucos vão sendo preenchidas e é essa a expectativa. Primeiro, a divulgação dos laudos, né, Rodrigo? Esses laudos eles são provas que devem corroborar por tudo aquilo que a polícia já tem nessa complexa e extensa investigação. E a expectativa é essa, para a localização do corpo. É possível que tenha havido uma premeditação? É possível. Dentro dessa extensa investigação, é possível que o assassino tenha premeditado esse encontro ou essa situação toda. E isso, repito, ao longo das investigações. De qualquer maneira, Rodrigo, aquilo que foi um escândalo na semana passada ainda reserva outras duas situações que vão ser altamente complexas. Essa segunda, primeira foi a pessoa envolvida, né, que acabou com a pessoa proeminente na sociedade, etc. E aí envolvida diretamente com esse caso, isso acabou chocando, né, não só Bauru, mas as repercussões são gigantescas. E aí agora viria a segunda, o quê? A partir do momento em que o corpo for encontrado. Quando o corpo for encontrado, vai ser possível estabelecer o que aconteceu, a dinâmica, de que maneira o tiro foi disparado, quem é que apertou o gatilho efetivamente, isso tudo deve acontecer. E por fim, a última das situações que devem trazer um impacto muito grande. Qual a motivação? Por que aquela escolha foi a única para resolver uma situação qualquer? Era a única solução um assassinato? O que motivou isso? Ou seja, Rodrigo, uma resposta, uma de três, a gente já tem. Outras duas ainda devem levar mais um tempinho. Mas eu vou só reproduzir palavras de um competente colega, amigo policial civil que passou por aqui agora. Com tudo aquilo que a polícia já tem e muito antes do que a gente da imprensa espera, esse caso vai estar devidamente solucionado, Rodrigo.